Nesta manhã de terça-feira vamos ao encontro do jornalista Paulo Moreira, aqui na Póvoa de Varzim. Muito bom dia, Paulo. Hoje é o Dia Mundial da Criança e então, que mundo é este que temos, em que as crianças vão vivendo e que futuro é que elas vão ter depois de terem passado por 2 anos de pandemia? Já estamos com quase 2 anos, é incrível. Olá, bom dia. Efetivamente, hoje, dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança. Curiosamente, é em Portugal, em Angola, Moçambique, mas esta data não é fixa e, portanto, noutros países comemoram-se noutras datas. Aliás, a data oficial é 20 de novembro, a data que em 1959 a ONU instituiu os direitos da criança como algo a seguir. Portanto, foi a instituição desses direitos foi em 1959 e a data foi 20 de novembro. Os países depois escolheram por si as datas que achavam melhor e Portugal comemora no dia 1 de junho e, se nos recordarmos há uns anos esta parte, comemorava sempre com grandes atividades as crianças. Estamos a falar de crianças mesmo, portanto, ainda na idade do ensino básico, até ao 4º ano, digamos assim. Mas com grandes atividades. Vai ser o segundo ano consecutivo em que as crianças não vão festejar naqueles ambientes grandes que tínhamos, por exemplo, aqui na Póvoa, ia-se para o estádio Varzim, para o estádio municipal, diversas atividades ao ar livre e é o segundo ano consecutivo em que nada se passa. Pois, esperemos que fique pelo segundo ano consecutivo. Já é uma boa malha, 2 anos consecutivos deve ser uma boa malha, mas para o próximo ano que isto não se passa assim. No entanto, o dia deve ser assinalado normalmente, digamos assim. Devemos pensar neste dia de hoje como um dia dedicado à criança, pensar bem, porque o que está aqui em causa não é propriamente essas atividades ao ar livre que se fazem, mas são os direitos das crianças. E as crianças, grosso modo, os direitos que estão na ONU, quem quiser pode consultar até na internet, mas, grosso modo, as crianças nesta idade têm direito a algumas coisas, como, por exemplo, têm direito a brincarem, têm o direito a ter ensino, têm direito, portanto, de ensino / educação, uma educação válida que as projete depois para o futuro, têm direito a ter segurança. Têm direito a estarem livres de questões como as guerras, a violência doméstica, questões complicadas. Portanto, as crianças têm estes direitos que nós devemos pensar neles. Nós, adultos, temos a obrigação de lhes proporcionar estes direitos, mais do que as festas e que os encontros, os convívios que são sempre engraçados, mas são apenas isso. Têm esses direitos e nós queremos, enquanto sociedade, que eles prevaleçam nos anos para todas as crianças vindouras. Isso, acho eu, que é um bocado independente de haver uma situação de pandemia ou não. É evidente que nesta situação as crianças, enfim, viram cortejadas em alguns aspectos, ficar mais em casa, não brincaram tanto com os colegas, mas com certeza continuaram a ter o carinho dos pais, continuaram a ter o carinho dos professores, continuaram a ter a educação em casa, a educação na escola, nem que fosse à distância. E vamos aguardar, como disse no início, que esta fase passe rapidamente e que as crianças que vêm a seguir, digamos assim, já não tenham necessidade de passar por esta situação, que eu acho que elas, enquanto crianças, um dia vão recordar, mas não vão ter muita percepção daquilo que passaram, não é? Nós temos a tendência... Achas que estes 2 anos não vão marcar psicologicamente as crianças? As crianças acho que não. Estou convencido que não. A minha neta tem 6 anos, provavelmente quando tiver 26 vai-se lembrar que houve uma situação de pandemia, se não houver nada de extraordinário. Ficará na história, pelo menos, para estudar. Sim, com certeza. Ficará na história, saberá, mas não vai ter, acho eu não me recordo muito bem assim dos meus 6 anos, dos meus 5 ou 6 anos, não tenho, se tem uma memória ou outra muito vaga. Exatamente. Não é? Eu acho que não vai traumatizar as crianças. E não vai porque num país como o nosso, em que conseguiu, apesar de tudo, levar esta questão das crianças com algum rigor em casa, na escola, não privando dos coleguinhas através dos online, essas coisas assim. Presumo que em países mais difíceis, mais pobres, as coisas possam ser mais complicadas e as crianças já sofrem no dia-a-dia por outras razões
e acrescentamos ainda, nós adultos, digamos assim, porque a responsabilidade também é nossa, acrescentamos ainda esta questão da pandemia, do vírus, enfim, não é? É isso que eu queria que as pessoas pensassem neste Dia Mundial da Criança, comemorado aqui em Portugal no dia 1 de junho. Ora está, vamos já para outro tema vamos também. Mudar de azimuth. Da atualidade, vamos mudar o azimuth e vamos falar do desporto. Dois casos dos últimos dias, a final da Liga dos Campeões, que trouxe muitos ingleses, isto tem a ver com a pandemia ainda, e tudo está interligado com a pandemia, e depois, por outro lado, o Rio Ave, que cai com o estrondo, com o estardalhaço na segunda Liga, e para o ano lá vamos voltar a ter 20 anos depois, ou se calhar mais de 20 anos depois, os duelos Varzim-Rio Ave, Rio Ave-Varzim. Como é que tu analisas muito rapidamente estes dois temas? Olha, eu gosto muito do Rio Ave pela proximidade, fiz lá muitos jogos na minha atividade, mas gosto muito de Varzim, que é a minha terra de adoção, né? Gosto muito de Varzim, sinto o Varzim, apesar de não ser sócio nem nada, enfim, porque achei que não devia ser, enquanto jornalista, não devia ser sócio num clube, mas prezo muito pelo Varzim, e é curioso que o facto do Rio Ave ter caído para a segunda divisão, que eu pessoalmente não desejava, gostava de continuar a ver o Rio Ave na primeira divisão, explico bem porquê. Até porque era importante para esta área trazer as grandes equipas da Primeira Liga e ter uma equipa na Primeira Liga nesta área, que vamos deixar de ter, não é? Eu, ao Dragão ainda era capaz de ver um jogo, mas não estou a ver ir a Lisboa a ver o Benfica ou o Sporting ao estádio das equipas para ver um jogo grande, não é? Mas via aqui ao lado quando vinham jogar contra o Rio Ave. E, portanto, perdemos isso. Por outro lado, temos o Varzim, que conseguiu a manutenção na segunda divisão. Também não entendo muito bem porque é que os varzinistas deitaram foguetes por se manter. Porque eu fiquei triste. E não sou assim tão varzinista quanto muitos que andam por aí, não é? Portanto, deitar foguetes porque na última jornada não descemos de divisão. Eu também não entendo isso. Exato. Há de pensar a equipa para a próxima época de maneira que ela fique ali no meio da tabela. Claro, pelo menos, claro. Não sofremos o que sofremos na última jornada. Agora, o curioso é que vamos nos encontrar Rio Ave e Varzim. E aí como é que vai ser? Tomara que já haja público no estádio, não é? Porque vai ser um derby, podemos chamar um derby ou um clássico. Clássico da mesma cidade, portanto, os clássicos são de cidades diferentes. Será um clássico, o Varzim Rio Ave. Estou ansioso por ver jogos desses, ainda que seja na segunda divisão. Não é? Verdade. Agora, e desde que haja público, esperemos que tudo evolua para a possibilidade de haver público nas bancadas. E é do público que vamos falar a seguir, não é? E é do público que vamos falar a seguir, o tal público que Portugal não pode ter, mas se forem ingleses já pode. Pois, é essa a ideia que fica. E que público, não é? E que público que tivemos aí. Vinham numa bolha, eram muitos, mas vinham numa bolha, chegavam a ver o jogo, depois iam imediatamente para o aeroporto e seguiam viagem para... Realmente, quem viajou no dia, foi ver o jogo e se foi embora, foi a tal bolha. Funcionou. Agora, o que se esqueceu, se calhar, é que com as fronteiras que, entretanto, abriram, os ingleses começaram a vir para cá muito antes, com bilhete ou sem bilhete, iam para o Algarve, vieram para cá e tudo se misturou, não é? E depois, as regras parece que não são iguais para todos, não é? Porque os ingleses podem andar a beber cerveja no meio da rua e a andar sem máscara, e uma senhora que esteja de repente a passar sem máscara, se calhar leva 100 euros de multa porque está sem máscara. Exatamente. Pelo menos é interpelada porque não leva a máscara. Exatamente. E as pessoas aborrecem-se com estas coisas. Mas a verdade é essa mesmo, quer dizer, demos ali um bocado... eu sei que o jogo era importante, que Portugal realizasse este jogo numa perspectiva puramente económica, era importante. Pelo seguinte, porque o mercado inglês, em termos turísticos, é realmente o mercado mais forte de Portugal. Nós temos feito esta abertura, digamos assim, vamos estimular o desejo ainda de mais ingleses britânicos de toda a ilha, portanto, virem para Portugal logo que as circunstâncias aqui estejam abertas, e isso aconteceu no Algarve com aquela quantidade de ingleses que vieram logo quando houve abertura para fazer turismo, não necessariamente para o futebol, mas realmente depois a imagem do que aconteceu fora do estádio é mais grave do que no estádio, não é? De quantidade de cervejas monumentais que beberam. Repara, Paulo, é que o tal turismo que vai para o Algarve interessa-nos.
Esse turismo interessa. O turismo que veio beber cerveja, não sei até que ponto é que interessa, não é? Exatamente. Eu dizia isto no sentido de que essas pessoas depois podem levar para lá a ideia de que então vale a pena ir a Portugal. Pronto. Mas passando essa fase, aquela situação provocada pelo excesso de álcool na Ribeira, enfim, aquelas escaramuças, aquelas coisas que foram controladas pela PSP, diga-se de passagem, mas que, enfim, deixam sempre aquela imagem que vai correr mundo, não é? Porque era da Liga dos Campeões, vai correr mundo aquela imagem de uns quantos bêbados que nem sequer eram portugueses ali ao soco na Ribeira, não é? Ou tentativas de soco que já não acertavam em nada. Já não acertavam em nada. Já era só passar. Não é? Depois, dentro do estádio, a imagem que eu vi, enquanto vi o jogo, pareceu-me que estava um bocadinho mais gente... Mais cheio do que o que devia. Mais cheio do que devia. Porque não via aquelas clareiras que achei que ia ver, de maneira a que tivesse... E repara, inicialmente falava-se em 6 mil, ou seja, 12 mil pessoas, e parece que lá estiveram 14 ou 15 mil, portanto... Exato. E não estavam assim tão distanciadas... Tão separadas quanto isso. Exato. Nem por grupos, nem por... Via-se assim umas clareiras e tal, mas até parecia que o estádio estava cheio. Estava cheio. Embora todos vacinados ou testados, pelo menos. Sim, exatamente. Isso é verdade. Mas, pronto, que assim seja também para o futuro em termos do futebol aqui em Portugal. Mas leva-nos a pensar, se nós quisermos ir introduzindo público nos estádios, aqui em Portugal, nos jogos portugueses, vamos ter que pensar bem esta questão e começar paulatinamente a levar a gente ao estádio. Não vamos poder entrar e dizer assim, o limite são 12 mil, vamos levar 12 mil já no próximo jogo. Não. Eu acho que os clubes deveriam, e as federações e a Liga, deveriam paulatinamente ir introduzindo agora 1000 pessoas, depois mais 2000, o estádio é maior, pode ir mais além, o estádio é mais o de Varzim leva 7 mil, se levar 1000 pessoas parece que está cheio, não é? Digo claro. Eu, não é? Portanto, em cada estádio, ver quantas pessoas... A possibilidade e como é que as coisas podem funcionar e as condições que cada estádio tem, não é? Exato, e acompanhando também a situação da saúde. Epidemiológica de Portugal continental e da região em que estamos inseridos. Isso aí é que é o mais importante. Vamos fazer figas, vamos torcer para que haja público nos estádios, porque o futebol sem público é uma coisa. E depois vai proporcionar outras coisas, só para terminar mesmo. Se o público começar a ir ao estádio, vão começar a aparecer os concertos para os músicos, com algumas restrições, mas vão surgir a oportunidade dos concertos para os músicos, para a atuação dos circos, enfim, de toda aquela gente que está hoje parada. Precisa imenso de trabalhar, imenso de trabalhar, não é? Olha, e sobre isso eu nem digo nada, nem faço comentários. Pois, meu caro amigo, vamos marcar enquanto para a próxima semana. Exato. E um grande abraço, uma boa semana e haja saúde. Haja saúde. Olha, e porque há uma criança em cada um de nós, vamos viver este Dia Mundial da Criança da melhor maneira possível. Um abraço e até para a semana.